IBAMA vai examinar um novo pedido da Petrobras para prospectar petróleo perto da foz do Rio Amazonas. A queda de braço continua, tá, gente? Isso aqui provocou a saída do Randolfo Rodrigues da rede de sustentabilidade. Especialistas debateram o assunto em reunião na Câmara nesta quarta-feira. Magali Leão mandou aqui: o Lira tá conseguindo a façanha de ser pior que o Eduardo Cunha. Precisa enquadrar esse gangster já. Magali, eu discordo respeitosamente de você. O Lira sempre será inferior ao Eduardo Cunha por um motivo muito simples. Quem criou esse sistema nocivo foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha era um dos maiores lobistas que nós vimos atuar no Congresso, gente. Não foi à toa que ele teve aquela força para derrubar Dilma Rousseff daquele jeito. Com o apoio do Michel Temer, que é outro articulador velho, da velha política, um dos grandes nomes aí do Centrão. Não foi à toa que aquilo aconteceu daquela forma. Vamos ler essa notícia aqui, que é acho que é da agência Câmara. Vamos lá. O Ministério de Minas e Energia alertou que a exploração petrolífera na margem equatorial, área que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, é essencial para manter a produção brasileira, que tem tendência de queda a partir de 2029. Em audiência pública da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara nesta quarta-feira, dia 31 de maio, o representante do governo defendeu a permissão para as pesquisas na área da foz do Rio Amazonas para a produção de petróleo e gás. No entanto, segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é preciso trabalhar no pior cenário possível, prevendo a possibilidade de acidentes, e por isso é preciso que a viabilidade ambiental do empreendimento seja comprovada. Rodrigo Agostinho justificou a negativa do IBAMA ao pedido da Petrobras. A Petrobras pediu autorização ao IBAMA para fazer testes de exploração de petróleo e gás numa área de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, próxima ao Amapá e ao Pará. O IBAMA negou o pedido, alegando que os documentos apresentados não asseguram a proteção da diversidade biológica da região e a segurança das comunidades indígenas, entre outros itens. No dia 25 de maio, a Petrobras reapresentou o pedido ao órgão ambiental do governo e o IBAMA anunciou que vai analisar a demanda. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmou na audiência pública que a Petrobras é o empreendedor brasileiro com maior número de licenças ambientais e que já foi autorizada a exploração de petróleo em outras áreas da margem equatorial. Ele enumerou alguns dos motivos pelos quais a equipe técnica negou o pedido da Petrobras. O centro logístico para lidar com emergências ficaria em Belém, a 800 quilômetros dos testes. A região é pouco estudada e o local fica próximo à fronteira com a Guiana. Agostinho lembra que 80% da área são manguezais e que há mamíferos aquáticos como baleias e botos, além dos corais. Nós temos uma área sensível, uma área que tem pesca, com grande biodiversidade, com 3 unidades de conservação, com terras indígenas. Então teremos que ser rigorosos, afirmou ele. Distribuição da produção para Carlos Angenor de Minas e Energia, uma preocupação para distribuir melhor a produção de petróleo do país. Atualmente, enquanto o Rio de Janeiro é responsável por 84% do total da distribuição, o Amazonas contribui com 2,5%. Ele ressalta a necessidade de abrir novas fronteiras, fala da prospecção que está sendo feita em países vizinhos e salienta que o arcabouço de segurança operacional para a produção é tão rígido quanto o licenciamento ambiental. Se a gente pegar aquele horizonte de 13 bilhões de barris esperados aí pela Guiana e pelo Suriname, o que significa isso para o Brasil? Investimentos na ordem de 56 bilhões, arrecadação estatal na ordem de 200 bilhões, ou seja, 1 trilhão, com geração de centenas de milhares de empregos. Hoje em dia, calhou que nós precisamos para a segurança energética desse petróleo da margem equatorial, do contrário, o país corre o risco de voltar a ser importador de petróleo. Valente defende equilíbrio entre produção de petróleo e preservação da biodiversidade. Pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Carlos Eduardo Rezende, apontou que 90% da área da foz do Amazonas é sensível em termos sociais e econômicos e que um acidente com a produção de petróleo atingiria a costa brasileira em poucos dias. A ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, do Observatório do Clima, observa que, dadas as peculiaridades ambientais, a exploração de petróleo e gás na margem equatorial
seja precedida por um tipo de estudo chamado avaliação ambiental da área sedimentar, a AS já prevista em lei. Com avaliação ambiental em área sedimentar, você daria muito mais segurança jurídica e técnica para os blocos que são ofertados. Essa avaliação mapeia áreas aptas à produção de petróleo, áreas não aptas e áreas em moratória. Para o leilão, para a oferta pública, só iriam áreas consideradas aptas à produção do petróleo. Isso é garantia de licença ambiental futura? Não, mas isso diminui muitos riscos da não obtenção da licença. Soberania energética. A necessidade de novas reservas de petróleo foi destacada por Daniela Lomba, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da Petrobras, para garantir a soberania energética no país. Ela afirma que as áreas de testes no litoral do Amapá está distante da parte ambientalmente sensível e um suposto vazamento não levaria óleo para a costa. Daniele acrescenta que a intenção da estatal é buscar o diálogo. Isso é bom. A empresa tem atendido tempestivamente todas as demandas do IBAMA, então vamos continuar dessa forma. A gente implantou uma estrutura de resposta à emergência bem condizente com a atividade que a gente quer fazer na região. O desenvolvimento da atividade na região pode gerar recursos para a gente canalizar, para a gente direcionar para a proteção ambiental, saneamento básico para as comunidades tradicionais. E a gente busca atuar com impacto social e ambiental positivo nas nossas atividades. Para o deputado Ivan Valente do PSOL, que defende a capacidade estratégica da Petrobras, a discussão é complexa e é preciso equilibrar a necessidade de produção de petróleo com a sustentabilidade ambiental. O Brasil, ao mesmo tempo em que se tornou autossuficiente em petróleo e ainda tem espaço, é uma potência ambiental. A sua visibilidade pública mundial e a biodiversidade brasileira também é riqueza. O petróleo é riqueza e a biodiversidade é riqueza. Uma coisa não pode prejudicar outra, opinou ele. Durante a audiência pública, o secretário de Meio Ambiente do Pará, Mauro de Almeida, informou que os secretários dos estados da Amazônia Legal enviaram uma carta ao IBAMA concordando com a exploração do petróleo e gás da Foz do Amazonas, pois dizem que os recursos podem ajudá-los a resolver questões econômicas e sociais da região. Muitos debatedores pontuaram, no entanto, que é preciso equilibrar as necessidades de produção de petróleo com a transição energética e a qualidade de vida das populações locais da Amazônia, citando os compromissos do país com a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, com o Acordo de Paris e com a Convenção sobre a Biodiversidade de Preservação dos Recursos Naturais.